você, gente! Tribuna Livre chegando, segunda-feira, 7 de abril de 2025. Eu sou Juliana Lima. Vamos juntos até o meio-dia. Lembrando que você pode acompanhar o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral. Siga também as nossas comunidades lá no Instagram, @Rádio América Oficial, @TV Horizonte Oficial. Comigo, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Ju. Bom dia a todos que estão conosco, nessa manhã. Gente, hoje, a segunda-feira, é dia de quadro aqui, hein? Meio Ambiente em Debate. E vamos falar hoje sobre os carros elétricos. E aí, tá crescendo muito? Como é que fica isso? Será que realmente eles ajudam na questão, de poluentes? Como é que fica isso tudo? Em breve vamos ter aqui um especialista para falar sobre isso. E nós queremos saber também a sua opinião, né, Ju? Opa, 994122179. Já estamos adiantando aqui o WhatsApp que você conhece para falar comigo, com a Suelen. Mandar sua mensagem aqui de texto ou de áudio no Tribuna Livre. Você sabe que aqui a casa é sua, hein? Ó, hoje também nós vamos falar sobre bullying. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. Ó, quem não sabe, bullying é crime, tá, gente? Desde janeiro de 2024, prevê pena de reclusão e multa em casos mais sérios de agressões físicas ou psicológicas no ambiente escolar. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse assunto. Ó, aproveitar e mandar um abraço pro querido Geraldo Gerard, lá de Betim. Geraldo, direto de Betim, tá aqui Geraldo hoje, tá os bastidores. Com a gente hoje, veio aqui na rádio, tá ali acompanhando a gente por ali, ó, pelos estúdios ali, gravando tudo. Gente, Geraldo veio aqui para poder buscar a camisa da Rádio América. Eu brinco que nós vamos povoar Belo Horizonte com essa camisa. Isso mesmo, Ju. Manda aqui pra gente no nosso WhatsApp se você quer a camisa da Rádio América também. Fernanda tá anotando aqui, vai entrar em contato com você, tá? Isso mesmo, ó. E nós temos agora uma informação, notícia, ó. Tem interdição de trânsito importante na região nordeste de Belo Horizonte. E quem nos traz mais notícias, informações sobre é a nossa repórter Milene Alves. Vamos ver. Uma das principais vias do bairro Cidade Nova, na região nordeste de Belo Horizonte, está interditada para obras da Copasa. A partir desta segunda, a Rua Alberto Sintra fica fechada no sentido da Avenida Cristiano Machado para a troca de tubulação de esgoto, que foi implantada em meados de 2007, há quase 20 anos. Os trabalhos devem se estender até setembro. A Copasa adianta que todos os desvios estarão devidamente sinalizados para direcionar os motoristas. Repórter Milene Alves. Muito bem, gente. Agora tem mais notícias também, que hoje começamos segunda-feira com muita coisa aqui, hein? Opa! Olha, agora nós vamos falar sobre a construção de apartamentos sociais pela prefeitura. E agora quem nos traz mais notícias seria a Letícia Bessa. Vamos ver, Letícia? A Prefeitura de Belo Horizonte publicou edital de concorrência para empresas do ramo da construção civil interessadas na construção de apartamentos no bairro Lagoinha, região noroeste da capital. O contrato vai integrar o convênio urbanístico de interesse social. Essa modalidade de parceria prevê que a prefeitura conceda o terreno em uma área aproximada de 2.500 metros quadrados, localizada nas ruas Adalberto Ferraz e Itapecerica. Em contrapartida, a prefeitura recebe o valor do terreno em apartamentos prontos, que serão distribuídos à população por meio da Política Municipal de Habitação. A expectativa é que sejam construídas cerca de 80 unidades, tanto para moradias quanto para o comércio. Empresas interessadas devem apresentar proposta até 30 de junho deste ano. Repórter Letícia Bessa. Ô, Suelen, inclusive essa demanda aí de construção de apartamentos sociais é uma demanda gigantesca aqui da nossa cidade, né? A gente tem, inclusive, o programa Centro de Todo Mundo, da Prefeitura, que está nesse viés da gente melhorar, né, o centro, povoar mais, né, trazer mais coisas interessantes para o centro, que realmente está bem complicadinho mesmo. E uma das vertentes desse programa é ocupar esses prédios públicos. Já viu quando você passa no centro? Tem uns prédios que parece não até abandonados, né? isso. Pois é, aí a prefeitura está fazendo essa negociação para ver de quem que é esses prédios, se é da União, se é alguma do Instituto, por exemplo, INSS, tem prédio abandonado, para tentar fazer essa compra, né? Ou induzir as construtoras a fazerem essa compra com um valor aí de aporte, né? E a prefeitura negociando isso, para a gente tentar melhorar essas condições. Mas a gente tem que ficar atento, né? Principalmente o pessoal que tem inscrição no CAD único, no Bolsa Família e tal,
porque a prefeitura está liberando a construção desses apartamentos sociais, tá? Então você vai acompanhando a Rádio América, entra lá no site da prefeitura também, para você ter todas essas orientações. Tem gente aí interagindo com a gente, Vamos né, ver aqui, olha, gente. Cleidimar, queridíssima, sempre aqui atuante, sempre mandando um beijo. Ela falou: bom dia, Juliana e Suelen, Deus abençoe vocês. E eu já estou com a minha camisa. Ela tem a camisa dela também, chique demais. A Cleidimar, tão bonitinha. Linda. Ela fez essas trends aí que tá rolando agora, que você faz um desenho com a foto. Ela mandou, gente, bonitinho demais. Ela com a camisa da Rádio América. Vamos povoar Belo Horizonte com essa camisa da Rádio América, hein? Eu ando com a minha pra tudo quanto é lugar. Quando você vê uma lourinha aí dentro do ônibus aí, você pode mexer que sou eu, laranjinha. Ó, tem José também, o José Jorge Pereira. Bom dia, Juliana e toda a equipe da Rádio América e TV Horizonte, muito bem. Bom e dia, Otacílio Itabirito. Sobre o bullying, eu sou gordo e eu sempre levei na brincadeira. Nunca me senti ofendido. Os apelidos são muitos. É gordo, é bolão, é Faustão e outros. Mas não me ofendo. Abraço a todos. Otacílio, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, mas é assim, a nossa geração não tinha esse negócio de bullying, né? A gente teve que meio que aprender a se virar nisso. Bullying virava quase um teste de sobrevivência, né? Sim, verdade. Mas é triste, gente. E hoje faz várias vítimas, tá? E a gente tem que falar sobre esse assunto, porque cada geração lida com uma maneira, né? Verdade. Ó, pra você que tá na TV Horizonte, Suelen chega aí com informações importantes pra você. De volta com o nosso Tribuna Livre, né, gente? Segunda-feira, 7 de abril de 2025. Olha só. Infelizmente, a dengue, a zika e a chikungunya ainda estão por aí, hein? Boa notícia é que a Prefeitura de Belo Horizonte tem feito o seu trabalho, né? Tem feito a parte dela. Foram mais de meio milhão de imóveis visitados no combate ao mosquito até agora. Mas olha só, mais de 86% dos focos estão nos domicílios, você sabia? Isso quer dizer que agora é com você aí na sua casa, hein? Tem alguma dúvida? Acesse pbh.gov.br/dengue. Prefeitura de Belo Horizonte, trabalho, energia, coração. Isso mesmo, Ju. E olha só, vamos de notícia. Táxis de BH ganham nova identidade visual. Fiquei até curiosa. E quem nos explica mais sobre isso é a repórter Letícia Bessa. Vamos dar uma olhadinha? Táxis de Belo Horizonte vão rodar com nova marca pelas ruas da capital. Nesta segunda-feira, dia 7 de abril, a Prefeitura de Belo Horizonte lança a nova proposta durante a Feira Tax 2025, que ganha a primeira edição no pátio da BH Trans, no bairro Buritis, região oeste da capital. A nova identidade visual dos táxis contempla o obelisco da Praça 7 de Setembro, no Hipercentro, e as curvas da Igrejinha da Pampulha, dois importantes cartões postais da capital. A expectativa da BH Trans e da Superintendência de Mobilidade é adesivar cerca de 6 mil veículos até a próxima sexta, dia 11. Depois da realização da feira, taxistas terão 9 dias para providenciar a adesivação dos veículos. Segundo a Prefeitura, além de valorizar e conectar usuários com a cidade, a nova marca quer tornar o reconhecimento dos táxis mais fácil e imediato, aumentando a sensação de segurança e pertencimento. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. Olha, hoje é Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. A gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco, mas o movimento Cartoon fez um vídeo. Você que está na Rádio América fica com o áudio. Vamos conferir? Ei, cara, essa é a revistinha do Super Capitão? É sim. Eu adoro o Super Capitão. Você já chegou naquela parte onde ele para um acidente de trem, um meteoro e um ataque terrorista ao mesmo tempo? Muito louco. Cheguei sim. Nós temos muito mais coisas em comum do que diferenças.
Além disso, as diferenças são boas. Todos temos tamanhos, cores e qualidades diferentes. Um mundo melhor começa com respeito pelo próximo. Vamos nos unir. Bullying é inaceitável. Saiba mais e assine o compromisso em chegadebullying.com.br. Chega de bullying, não fique calado. Vamos lá em casa jogar um videogame? Ah, vamos sim, que tal a gente andar de skate também? Ô, Suelen, na sua época você sofreu bullying? Hoje eu vou te falar Sua que... época de escola, né? Assim, vou te falar que até que eu nem tanto, mas eu tive que defender muito o meu irmão, você acredita? Seu irmão, é por porque quê? eu sempre fui muito expansivo e meu irmão é mais introspectivo. Então ele ficava mais na dele e os meninos mais velhos cismavam com ele. Aí eu lembro que um dia eu cheguei pra mãe, Jô. Falei, olha, seu filho tá incomodando meu irmão, não tá sendo legal, tá colocando um monte de apelido e tal. Sabe o que a mãe virou pra mim e falou? O problema é deles, eles Mas que você se tinha resolvam. quantos anos nessa época falar Eu tinha, com a mãe desse jeito? juro Você era pra você. frente demais, não, mas né? é porque eu sou meio estranha mesmo. Eu sou meio à frente. Eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 11 anos, 12 anos. Meu irmão era mais novo. E hoje ele tem até algumas questões, né, psicológicas por causa de influência, né, do bullying na infância. E sua Então mãe? é importante. Minha mãe, ela é mais Você tranquilona. eu nem sabia. Não, pra você minha nem mãe não levava pra ela. sabia, porque eu tentava resolver todo o processo pra ela, pra não chegar pra ela. E também, assim, ela é mais tranquila. Tem mãe que tem um temperamento mais fleumático, né, que é aquele tranquilamento mais tranquilo e tudo. E eu lembro que eu sou sanguínea e colérica, né, então vou lá e tento resolver. Mas cheguei pra mãe e falei isso e ela nem tchum. Então, assim, tem muitos casos que a gente tem que tomar cuidado, né, ter atenção redobrada sobre isso. Porque às vezes a mãe não percebe nem do menino, que não toma atitude, ou a minha mãe, por exemplo, também não percebeu tal atitude, né? Então é bem complicado mesmo. Vou contar meus relatos pessoais aqui agora, meu relato. Eu sofri muito bullying, né, quando eu era criança, adolescente. Eu era muito magrinha, mas magrinha demais mesmo. E os meninos tudo me chamavam de Olivia Palito, Olha magricela, não sei o que lá, né? Eu também morava numa rua que era tipo o terror do bairro também. O povo chamava quem morava lá de... Ah, você mora no Ruado, lugar... Você mora no Ruado, lugar mal assombrado. Tinha essa pegada também. E assim, e há uma coisa engraçada, que é isso que eu tava falando. Na nossa época, o bullying, os pais nem consideravam. Eles entendiam que isso era um rito de passagem, né? Pra idade adulta, né? Pra você passar por esse tempo. Então, assim... Você falava, às vezes, alguma coisa com pai e mãe, eles não davam muita confiança, não, né? Então, acabava que os colegas que faziam essa defesa. Sim. E eu tenho um fato muito engraçado, nunca mais esqueci disso, porque, assim, tem hora que o bullying, ele fica pesado, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto e virou um problema da atualidade, né? Das crianças e dos adolescentes. Mas eu tive um episódio na minha época que ficou pesado o bullying mesmo. As meninas de uma outra sala implicaram comigo. E eu a vida inteira sempre falei aqui, né, gente? Moro na periferia, moro até hoje, né? Assim, periferia o quê? Não são esses bairros chiques da Zona Sul, né? Eu moro ali no bairro do Minas, faz divisa ali com o bairro São Gabriel. E aí as meninas implicaram de um jeito e queriam me bater. E marcaram, né? Na minha escola, várias escolas tinham isso, né? A gente vai te pegar na saída, né? E aí rolava aquele desespero, a gente ficava traumatizado. E aí aconteceu isso comigo. E eu não contei isso pra minha mãe. E aí, menina, minha sorte é o seguinte, que a minha rua, o povo era muito unido. E contei isso pras meninas, né? Que a gente ia todo mundo junto pra escola todo dia. E elas falaram assim, não, pode deixar que isso aí nós vamos resolver. Aí no outro dia, eu desesperado, na hora que eu cheguei na porta da escola, assim, pra poder ir embora, tinha aquele circo armado, né? As meninas tudo me esperando pra poder apanhar. Só que aí, menina, as minhas colegas vieram pelo outro portão e juntaram ali. Não teve nada, não chegou a ter briga. Mas elas conseguiram conter essa situação, porque senão eu ia apanhar demais. Imagina. Eu ia apanhar demais. É que nem eu falo, né, Ju? É muito importante a primeira infância, a segunda infância, a adolescência também, né? A gente chega na vida adulta com muitos traumas mediante essa primeira infância, segunda infância. Então, realmente, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Olha só, você que está aí na TV Horizonte, olha... A Suelen Ogando chega agora com uma notícia importante. Podem estar sendo criados 20 novos partidos políticos. Nós não vamos aguentar não, hein? Não. De volta com o nosso Tribuna Livre, gente. Hoje, segunda-feira, a gente discute pautas aqui ligadas ao meio ambiente, no nosso quadro Meio Ambiente em Debate.
Hoje a gente vai falar sobre carros elétricos. Ó, estamos recebendo aqui no estúdio jornalista automobilístico Alexandre Carneiro. Ô, Alexandre, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Alexandre, conta pra gente a diferença, né? Porque a gente estava comentando agorinha mesmo sobre os carros elétricos, mas também tem aqueles híbridos. Qual é a diferença entre eles, né? O carro elétrico, ele tem uma bateria e um motor elétrico e a propulsão é totalmente elétrica, basicamente. O carro híbrido, existem diferentes tipos de carro híbrido, mas grosso modo ele vai ter um motor a combustão, como um carro convencional, e vai ter também um certo nível de eletrificação na propulsão. Se você pega um carro híbrido plug-in, ele é praticamente um carro elétrico, ele vai ter uma bateria grande, ele consegue ter uma propulsão 100% elétrica, só com motor elétrico e tal. E você consegue carregar na tomada também, igual um carro elétrico, e usar em modo 100% elétrico, se o proprietário quiser. Se não, ele usa o motor a combustão, abastece, normal. Existe também o híbrido pleno, que ele vai ter também uma propulsão elétrica, normalmente em situações de menor demanda de potência, em manobra, em congestionamento, que o trânsito está ruim. Mas aí, nesse caso, o proprietário não carrega o carro na tomada e o próprio motor a combustão carrega a bateria. Ele funciona também como um gerador, tal. E, por fim, tem o híbrido leve. Esse, assim, ele basicamente ele nunca vai funcionar em modo 100% elétrico. Ele vai sempre ter um motor a combustão, mas ele tem também um pequeno motor elétrico que ajuda ali, gera um pouco de potência em situações de maior demanda também e tal. Ô, Alexandre, a gente já tá vendo, né, carro elétrico por aí. Eu, inclusive, esses dias peguei até um Uber, né, e era elétrico e eu fiquei impressionado com o tamanho, com o espaço dentro, porque você olhava de fora assim, parecia um Ford Ka. E na hora que entrava, eu falei, parece uma limusine, esse trem grande. É vantagem, não é vantagem? É vantagem para quem? É vantagem para o consumidor, desvantagem para o meio ambiente? É vantagem para o meio ambiente? Aonde que não é? Conta aí pra gente. Olha, essa questão é muito complexa. Para o consumidor, o carro elétrico, normalmente, ele vai ser sempre mais caro que o carro a combustão. Por quê? Porque a bateria do carro elétrico é muito cara. É muito cara a produção. Você imagina uma bateria igual de um celular, né, com íons de lítio, só que em vez de ser uma bateria pequenininha, ela é enorme, fica debaixo do assoalho ali dos bancos. Em alguns casos ela tem 400 quilos, até mais. Então produzir aquilo, aqueles metais nobres e tal, é muito caro. O problema é esse. Mas o carro elétrico, ele inegavelmente tem algumas vantagens ambientais, principalmente se a fonte de energia for limpa. Se ele tiver uma fonte de energia elétrica limpa, igual a gente tem aqui no Brasil majoritariamente, é hidrelétrica, mas se for eólica, se for solar, ele consegue ter uma vantagem ambiental em relação ao carro a combustão. Mas tem a questão do lítio, né? O que acontece? Ele tem desvantagens também ambientais, né? Ele não é 100% limpo, né? Essa extração de lítio, essa extração de metais, ela é muito danosa para o meio ambiente e também emite CO2, né? Essa extração toda. Se não é uma fonte de energia 100% limpa também, a coisa também vai ali, um efeito em cadeia, né? A coisa vai também piorando ali para o meio ambiente e tal. Mas considerando assim, o efeito ideal, né, assim, da fonte de energia limpa, mesmo com esses problemas da extração, ele ainda é menos danoso para o meio ambiente, sabe? Eu estava até estudando aqui uns carros que foram os mais fabricados, mais vendidos, digamos, em 2024, né? Então, tá destacando aqui o BYD Dolphin Mini, que foram cerca de 21.968 unidades, Juliana. Muita coisa, né? E olha só, também tem o BYD Dolphin normal, que é 15 mil unidades. Tem o GWM Hora 03, que foram cerca de 6.326 unidades. O BYD Seal, que também teve uma questão de 3.528 unidades. O Volvo EX30, gente, com 2.748 unidades. E esse BYD aí com Dolphin Mini, Dolphin, Seal, qual que é a diferença entre eles, assim? Eles são carros distintos, assim. O Dolphin Mini ele é um carro bem compacto, menor, e o Dolphin convencional ele é um carro maior, tal, também é um compacto, mas ele, enfim, é um outro projeto, ele é um carro já maior também. Esses carros, eles vendem muito em função... Eu acho que tem uma coisa muito de marketing. A BYD, ela está conseguindo números muito bons de mercado, tal, ela está atuando bem nessa questão de marketing mesmo. Mas tem uma questão de preço. Esses carros, eles são elétricos muito acessíveis para um carro elétrico, né? Assim,
que isso fique claro. Né? Um BYD Dolphin convencional, 150 mil o consumidor já consegue comprar, e um Dolphin Mini aí 120, 130 mil também ele já consegue. Então são preços competitivos, né? São preços parelhos com carros a combustão, que nem são carros de luxo até, na verdade, né? Muito bem. Ô, Alexandre, tem um negócio que ainda não entra na minha cabeça, né? Tem lugar que a gente viaja aí de uma distância a outra que você não acha nem posto de gasolina, né? Como é que vai No ficar? caso do carro Tomada. elétrico, que tem que carregar. Como é que faz isso? Assim, explica pra gente o processo. Geralmente as empresas, né, as concessionárias já entregam um dispositivo ali pro moço carregar na casa dele, depende de alguma coisa. A gente já tem uma estrutura grande hoje no Brasil para dizer que o moço vai ter o carro, né, o motorista vai conseguir carregar esse negócio no meio do caminho. O que a gente pode dizer sobre isso? O grande desafio do carro elétrico no Brasil é essa questão do carregamento, da infraestrutura, né? O Brasil é um país continental, é um país muito grande e realmente assim é uma questão muito desafiadora que não vai acontecer em médio prazo, nem muito menos em curto prazo, né, a instalação dessa infraestrutura. O carro elétrico ele funciona bem para uma pessoa que vai carregar em casa todo dia e vai deixar o carro carregando à noite e vai para o trabalho, vai fazer as atividades. No dia seguinte ela pluga o carro lá de novo para carregar e, enfim, né, nessas atividades diárias ele funciona muito bem. Agora, você pensar realmente o carro elétrico para viajar, para fazer longas viagens, principalmente no Brasil, ainda é complicado. Ainda é complicado. Essa questão do carregador que você tinha me perguntado, o consumidor normalmente paga a parte por esse carregador. Caro também. Caro, ele aí vai custar pelo menos uns 30 mil normalmente. Uou. Eventualmente existem montadoras que às vezes dão uma promoção para a pessoa instalar tal, mas via de regra é um equipamento caro e também tem a questão da instalação na casa da pessoa, né? Se for um prédio, né, tem que instalar ali para o medidor de luz da pessoa, tem que ter uma rede 220 para instalar esse carregador, 220 volts. Existe essa questão também. Mais uma vez instalado, nessa questão do uso diário, o carro elétrico funciona bem. Hoje nós temos uma interação aqui, olha Vamos só, lá. o Sérgio Nogueira, um abraço. Ele diz, bom dia, paz, bem, Juliana Bom e dia, Suelen. paz e bem. Bom dia, paz e bem, Juliana e Suelen. Olha, sobre o assunto de ter um carro elétrico, tem suas vantagens. Baixo consumo de energia, zero emissões, né, de poluentes, eficiência energética e baixo custo de manutenção e etc. Por Sérgio aí, né? Nogueira, do bairro É o Concórdia. que a gente isso disse, aí, né? Sim, essa questão da manutenção é interessante, assim, porque o carro elétrico, se você for pensar em termos do motor elétrico, ele é muito mais simples que o motor a combustão. Então não tem vela, não tem cabo de vela, não tem correia dentada, não tem óleo, não tem correia de alternador, não tem nada, assim, basicamente. Sim. A grande questão é que essa bateria do carro elétrico, ela também, igual a bateria de um celular, né? Ela vai se deteriorando com o tempo, né? Assim, isso é um tempo longo, coisa para mais de 10 anos, mas em algum momento essa bateria vai ter que ser trocada. Já existem alternativas, os fabricantes já estão estudando, às vezes, trocar algumas células em vez de trocar a bateria toda, mas isso também, por enquanto, é uma questão um pouco nebulosa, assim, sabe? Muito bem. Alexandre, pelo que eu tô entendendo aí, esse negócio de carro elétrico é só pra bacana, né? Por enquanto é pra bacana, mas a gente vai acompanhando esse mercado. Queria agradecer muito aqui ao Alexandre Carneiro, que é jornalista automobilístico, pela presença aqui no Tribuna Livre. Sigam o Alexandre lá no Instagram, nas redes sociais dele, Alexandre Carneiro _carros. Isso mesmo, Alexandre. Obrigada, viu, Muito Alexandre? obrigada, Obrigado a viu? vocês, muito obrigado. Gente, para você que nos acompanha pela TV Horizonte, a Suelen chega falando aí sobre... De volta com o nosso Tribuna Livre, segunda-feira, 7 de abril. Olha só, hoje é Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. Essa prática, inclusive, né, que acomete aí muitas crianças e adolescentes, principalmente no período escolar. Você sabe mesmo aí quais são os danos do bullying? A gente vai conversar agora
com o neuropsicólogo Alessandro Goulart. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pelo convite de estar participando aqui para falarmos de um tema tão sério que é esse hoje, que tem trazido tanto, né, transtorno para a nossa sociedade, e no advindo que as pessoas têm sofrido muito com o bullying. Verdade. Alessandro, inclusive a nossa ouvinte, a Maria da Conceição, lá do bairro São Benedito de Santa Luzia, deixou um áudio pra gente. Vamos escutar, olha só. Bom dia, Ju. Meu nome é Maria, eu moro aqui em São Benedito, né? Quando eu estava na escola, por volta da 3ª série, mais ou menos, por aí, eu tinha os meus cabelos muito longos, minha mãe fazia as tranças, aí batia mais ou menos para baixo da cintura, né? Aí os meninos ficavam me puxando pelas tranças. Aí eu estava na fila, eles puxavam, aí dava aqueles arrancões na minha cabeça, né? Mas eu não brigava, não, mas ficava com raiva daquilo. Um bom dia para vocês, tudo aí da rádio. Bom dia, querida. Muito obrigada por dividir aqui conosco. Doutor, na nossa época, estava falando isso, né? A gente passava pelo bullying, mas assim, quase como um ritual de sobrevivência, né? De sair da idade da infância e para a idade adulta. Os pais não levavam muito em consideração, meio que a gente se resolvia, mas hoje a gente sente que, além da coisa tomar uma proporção, né, ser categorizado e virar, inclusive, crime, as crianças parecem que sofrem mais com isso, né? O senhor pensa assim também? Bom, olha só, como é que é o nome da senhora que acabou de falar? É a Maria da Conceição. Olha só, Maria, tem a ver com insulto ao outro. Provavelmente o cabelo dela devia ser muito bonito. Então, por ser bonito, incomoda o outro do jeito que eu sou. O problema daquela época do bullying para de hoje, que o bullying hoje é sistematizado. Tem as redes sociais. Tanto eu posso ser produtor como consumidor, né, do que se tem da rede social. E nesse momento pode acontecer uma coisa que é muito perigosa. Você se expõe demais. E isso daí eu vou categorizar por conta da diferença que é o que foi, tá? Uhum. E aí o que acontece? Quando as pessoas hoje estão expostas na rede, pode-se também criar condições para que essa pessoa seja exposta, não da maneira como realmente é o fato, mas pode criar toda uma celeuma na vida da pessoa, onde ela pode entrar num estado depressivo tal. E nós estamos falando de um problema que já é uma pandemia no mundo, que é a depressão. Uhum. Uma pessoa dessa que entra em depressão pode, em muitos casos, não sair. Uhum. Então, qual que é o problema que nós estamos na sociedade? Na própria concepção de sociedade. Às vezes, há anos atrás, as pessoas poderiam elas mesmas conseguirem resolver aquela condição. Uhum. Hoje, torna-se um problema muito maior porque tem a internet, onde vai se propagar muito mal. Eu digo geralmente para pacientes que é o seguinte, pega uma foto sua, vá na Praça 7 e sai espalhando ela para todos. Deus me livre. Essa é a rede social, entende? Para que você tem que mostrar tanto? Então, um dos cernes que nós temos hoje de adoecimento e já está categorizado como doença são as redes sociais. Não vejo só para o lado ruim, mas está sendo usado para o lado ruim. Muito bem. E aí o que acontece no caso dessa senhora? Cabelo muito bonito. Quem tem do bullying, a pessoa não consegue de forma alguma aceitar o diferente do outro. Olha, ela é mais bonita que eu, então eu vou ali insultar. O bullying tem uma característica especial por conta do insulto e como que vai afetar o outro. A mesma coisa, às vezes, que pode sofrer o bullying, que é o que você disse, pode impulsionar uma pessoa a ser forte. Mas com as novas, né, configurações que nós temos da sociedade, a frustração deixou-se de ser um imperativo. É necessário que a criança se frustre. Quantas vezes vocês escutaram da sua mãe ou do seu pai? Não, eu não tenho dinheiro para isso. Mas é muito, hein? Entendeu? E aí, hoje nós temos a sociedade que não se frustra. Então, o limiar é muito baixo. Crianças e adolescentes, às vezes, de uma consideração, olha, você não é bonita nisso, já se pensa em extermínio. Porque o limiar está muito baixo. Isso já vem de uma configuração debaixo da nossa sociedade, da formação dela, da base dela.
Ô, Alessandra, a gente pode parar para pensar também que tem a questão da depressão, mas outros transtornos também, como, por exemplo, transtorno de TDAH, autismo, dentre outras coisas. E também a questão de bipolaridade, talvez, que isso possa afetar. Síndrome do pânico, tem várias outras coisas que isso pode afetar, certo? Perfeito. Eu vou tentar responder de uma melhor forma que as pessoas consigam compreender. Transtornos neurais que nós temos, né, de evolução, transtornos de TDAH, o autismo em si, que existem vários graus, antes era síndrome de Asperger, tá? Ainda eu acho que explica bem, saiu um pouco disso, mas quem já está há mais tempo na psicologia, então pessoas neurodivergentes têm essa dificuldade de inclusão. Por quê? Pode ser que alguma matéria ou acompanhamento não seja igual aos outros e essa pessoa vai sofrer bullying por isso. Teve um caso, né, e aí a gente não cita nomes para, né, poupar a pessoa, mas o TDAH e algumas pessoas neurodivergentes, elas têm o direito, né, já por lei, de poderem fazer uma prova em aulas, em uma sala separada, alguma coisa nesse sentido. Muitos não gostam e eles não usam disso porque com medo de sofrerem bullying. Sendo que, qual que é o problema no caso de um TDAH? Ele tem o seu sistema sensorial muito mais ativo que os outros, que não têm neurodivergência. Então, por exemplo, assim como a interseção do TDAH com o autismo é muito grande. Então, por exemplo, nenhum dos dois gostam de som alto, barulhos em si, locais muito cheios, é difícil para eles lidarem. Por conta do próprio funcionamento cerebral. Por exemplo, então, no TDAH, eu estou falando mais de TDAH, gente, porque a gente vê no dia a dia da clínica o tanto que ele sofre. E eu sou especialista no tratamento de TDAH por eletroestimulação transcraniana. Então, o que acontece? É um cérebro hiperativado, é um cérebro cansado do TDAH. Não é porque ele não tem atenção. A atenção que ele não tem do TDAH, por exemplo, é porque ele não consegue manter o foco por conta da exacerbação do funcionamento cerebral que promove com que essa pessoa não consiga concentrar. Ô, doutor, como é que os pais podem perceber, ou o que eles têm que ficar atento por essa questão, né, do bullying, por exemplo, achar que o menino está sofrendo algum bullying ou alguma violência, até esse cyberbullying, o que o senhor indica? O que o pai tem que prestar atenção na conduta do filho? Porque hoje em dia os meninos também estão esquisitos, né? Só fica lá no quarto, a gente tem dificuldade de interagir por causa dessa questão das telas. Mas o que o senhor acha que são os comportamentos padrões que mudam? Como que o pai pode identificar? Né, acredito piamente. Pai que é antenado no filho sabe quando ele muda. Não tem jeito de errar. Vocês têm filhos? Eu não. Eu tenho. Você tem filho? Pois é. Seu menino, se for um menino, e aí já estou respondendo com isso. Se for um menino que interage, um menino que brinca, no outro dia chega um menino e começa a ficar em casa. Não começa a comer. Era um menino alegre. Pai e mãe que estão antenados com o filho, que estão ali realmente para a educação do filho, sabem quando um filho muda um comportamento. E isso é nítido. Tá? Então, começou a alterar alguma coisa, começou a sair daquele padrão, e eu vou falar uma coisa que é muito importante. Criança é muito boa em perceber e péssima para interpretar. Então, ela percebe muito o que está acontecendo, mas ela não consegue interpretar direito. Então, o que acontece? O que vem com isso? A criança, nesse sentido, ela demonstra através dos comportamentos dela. E aí o pai que está antenado, nesse momento, ele consegue sim perceber. É claro que o pai que tem essa abertura é muito mais fácil, porque a criança vai trazer para ele sem restrição. Então, por que é que, por exemplo, criança mente? Ela mente por medo. Medo do que vai sofrer. A criança que não tem medo daquilo que vai sofrer em casa, ela não mente. Ela vai contar a verdade para os pais, porque ela vai se sentir acolhida. Ô, doutor, o senhor tem uma rede social que o senhor queira divulgar para as pessoas pegarem mais dicas? Tenho, e aí a nossa rede social é o SIMP, tá? SIMP BH. Casa Ilha Maria Pato BH, tá? Você vai encontrar a gente no Instagram, estamos também na internet, simp.com.br. É isso, gente. Eu agradecer muito aqui a presença do doutor Alessandro Goulart, que é neuropsicólogo, para a gente poder falar sobre esse assunto importantíssimo.
bullying. Tribuna Livre fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora da Piedade. Siga o nosso Instagram, hein? Rádio América Oficial e também TV Horizonte Oficial. Muito bem, obrigada, viu, Alessandro? Olha, gente, vem aí o Rede Notícia com o Júnior Brasil e a Aniquele Fonseca, que traz detalhes da visita do presidente Lula a Minas Gerais, hein? É a terceira visita do presidente ao estado em um mês. Então, pessoal, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Fiquem com Deus.